obrigado pela receptividade, pela Valéria, Fátima, o Elias, pela indicação. Vocês foram muito simpáticos. Na hora que a gente chega aqui, isso ajuda muito, né? Quando a gente vai encontrar as pessoas, conhecer as pessoas, se abrir para as pessoas, isso é muito bom, né? Porque a gente está falando das nossas impressões, é bom a gente já ter uma simpatia assim quando a gente chega, né? Isso é muito bom. Então, eu quero agradecer muito o convite. Estou muito satisfeito de estar aqui e essas coisas que o mundo virtual permite, né? Tem gente de todos os cantos que talvez numa situação real, né, no mundo normal anterior, que né, não vai ser o novo normal, isso talvez seria um pouco mais difícil. Então, eu quero agradecer muito vocês. E aí eu estou aqui também para a gente conversar um pouco sobre essa questão da arquitetura, porque eu, na verdade, eu estudo iconografia, né? Eu estudo Minas Gerais, iconografia. Comecei a estudar iconografia não religiosa dentro das igrejas. A atenção o tempo todo dessa iconografia eram umas pinturas ditas profanas, né? Que com roupas à moda de Luís XV, Maria Antonieta, todo um espírito rococó que eu tive que ir para a literatura para entender o que aquilo tudo significava. E aí, não só o mestrado, ele me apontou, eu fui discutir essas questões todas, quando eu comecei a olhar para a própria iconografia religiosa mineira, aquele espírito estava em todos os lugares, né? Nas roupas, nas coroas, no jeito, na moda, né? Em Minas Gerais, um espaço que não gosta muito de exageros, gosta de bom gosto, né? Assim, no sentido rococó da palavra. E chegou uma hora que se colocou para mim foi a questão do espaço, né? Não tinha como eu fugir da arquitetura desde o mestrado, né? Para que fim isso está aqui, né? A gente está falando de eu estudava uma iconografia que remetia a costumes de corte, necessariamente, né? A gestuais de corte, uma etiqueta de corte que eu precisei estudar muito, precisei entender um pouco o que essa elite brasileira colonial entendia por ser elegante, por ser chique, essa coisa toda, ler os tratados e tudo mais, e ver a preocupação que se tinha aqui com o se mostrar de alguma maneira ligado às questões da Europa, né? Mostrar que você é herdeiro de uma herança europeia. E aí foi interessante, porque a gente está na nossa bibliografia, nos nossos estudos, sempre procurando o que é original. Eu comecei a fazer o caminho contrário. Eu comecei a procurar exatamente o que não queria ser original, para entender um pouco a cabeça dessa elite, para entender um pouco quem era essa sociedade. Essas igrejas, elas começaram a me chamar a atenção, porque eu comecei a estudar o espaço, onde estão as pinturas profanas, onde ficam as pinturas religiosas, elas têm um espaço que é retórico, então eu tive que ir para a literatura entender um pouco isso, né? O profano sempre abaixo do que é religioso, mas o religioso com gestos, poses e vestidos e roupas de nobres, e isso me leva, então, a falar assim, eu preciso fazer o caminho dos clássicos de novo, buscar, e aí eu vou pegar a fala do Fábio, Fábio, eu vou te lembrar o Sennett aqui, eu gostei muito quando você falou da função segue a forma, eu falei, será a igreja no Brasil nunca serviu só para ser igreja, né? A gente não vai só na igreja rezar, né? A gente vai namorar, a gente vai, né, no caso, né, quando a gente vai pegar Brasil colonial, você vai pegar dinheiro emprestado, você vai pedir dinheiro emprestado, você vai fazer acerto de contas, é a hora de você mostrar que está com o mesmo vestido daquele que está pintado ali na igreja. Então, assim, ele abarca tanta coisa que a igreja aqui acaba sendo, assim, o que foi a cultura de salão na Europa, dentro dos palácios, me dá muito essa sensação, principalmente em Minas Gerais, né, que a gente não vai encontrar conventos, mosteiros, né, não pode ter isso em Minas Gerais no século XVIII, por conta dos desmandos do ouro, a igreja vai um pouco ocupar esse espaço, né? Ela é o espaço dessa sociabilidade, desse ir e vir, do encontrar e o de se encontrar. E aquela sofisticação que a gente vê em Minas, então, o que vai me chamando a atenção é essa relação, a gente pode fazer muitas relações em buscar uma herança europeia no sentido da arquitetura barroca mesmo o interior rococó, essa coisa toda, né? Eu precisei fazer um caminho inverso de entender assim, o que essa arquitetura está dizendo para mim? Que cenário é esse, né? Eu lembrei que o barroco, a grande questão do barroco é ser um cenário, né? Ele é educativo, ele é pedagógico,
né? A gente está no momento pós-contra-reforma, e aí, assim, a gente precisa deixar bem claro, né? O que a gente vê dentro de uma igreja que a gente chama de barroca é, assim, é um cenário, é um mundo ideal que se pretende encenar ali, que justamente as pessoas não são assim, senão a gente não precisava colocar aquelas pinturas, né? E principalmente o Fábio, eu gostei muito do Fábio, depois quero falar nas questões do Astorga também que eu curti, porque vai ser o controle da luz, né? O barroco, as igrejas gostam muito de controlar a luz, né? Elas praticamente somem com a luz dentro da igreja. E aí, assim, por quê? Porque aquilo vai ter um pouco, se a gente tira os santos, se a gente tira as cruzes, aquilo vira um palácio, vira um palacete local. Né? Se a gente olha os formatos das tribunas, as poucas janelas que a gente pode ver, em muitas igrejas em Minas, o espaço, na verdade, é construído pela talha interna, nem é pela arquitetura de fora. Então, foi essa minha busca em torno disso, e eu tive que fazer a busca dos clássicos mesmo, né? Foi Miriam Ribeiro, foi Bazin, coisas que a gente começa lá no nosso estudo, no meu caso, há mais de 20 anos atrás, eu precisei fazer esse caminho porque eu queria entender essa relação, como que essa informação circula, tanto a circulação da moda, dos bons costumes e do gosto, tá? Eu estou falando com a Europa mesmo agora, que era o meu interesse, e principalmente, então, a estrutura da igreja, né? Como é que essa arquitetura, né, esse gosto, ele vai circular e vai chegar aqui, né? O que foi fascinante para mim estudar foi perceber o quanto de informação chega mesmo, de plantas, né, nos livros, nos missais, nas bíblias, os desenhos, né? Vem sempre gravuras de alguma última obra feita em algum lugar da Itália ou em algum lugar da França, às vezes Alemanha, em Minas Gerais, com desenhos, ilustrações e tudo isso. E aí eu quis brincar um pouco com essa história. Agora, é um caminho que eu estou fazendo, né? Porque né, de estudar iconografia o tempo todo, o caminho de buscar essa arquitetura. E aí, quero sinalizar algumas coisinhas aqui, vamos ver, vocês vão dizer se está aparecendo aí ou não para vocês. Está? Obrigado. A gente que estuda barroco tem problemas com tecnologia, não é isso? Pelo menos é o meu caso. O que Apareceu. foi interessante foi chegar exatamente no ponto que todo mundo começa, né? Eu cheguei em lugares assim, eu não tinha pretensão de chegar em Berlim, em Borromini, nem nada, e eu cheguei exatamente circunscrito, mineiro, né, que tem toda essa postura dessa questão né, do rococó, que é o que a gente debate, e é mesmo, né, tem esse gosto todo, mas eu precisei buscar essa ideia de uma arquitetura que é pedagógica, que se entende como uma galeria de arte. Os termos são de hoje, claro, né, a gente que olha para isso e entende isso como uma galeria de arte, né, mas que ela tem uma função pensada, teatral, né, de como eu educar essa pessoa que vai chegar por aqui. E aí, de novo, buscando meu amigo Fábio, que, né, assim, quer pegar exatamente as pessoas pelos 5 sentidos. Esses grandes arquitetos desse período, do Barroco, tudo, né, o que chama a atenção é exatamente essa percepção que eles têm disso. O que foi muito importante para mim foi buscar os textos literários da época, tratados, coisas assim, que discutiam esse tipo de coisa. Né? Eu fui até atrás dos sermões do Padre Vieira, na hora que ele vai brincar com as questões dos 5 sentidos, como a gente observa as coisas, sente o mundo pelos 5 sentidos e principalmente é capaz de pecar pelos 5 sentidos. E aí a Igreja de Jesus é a igreja, né, que está trazendo essa coisa, né, que está trazendo esse modelo que depois vai vir para o Brasil, mesmo que as igrejas aqui não tenham às vezes o mesmo estilo externo, né, mas internamente, né, ela já vai trazendo esse maneirismo, essa questão do barroco, já nessa forma pós-renascimento, né, quebrando um pouco com isso, né, a perfeição renascentista, ela não atende mais o sentimento desse homem do século XVII, né, porque a perfeição já foi alcançada, né, então o que seria uma saída até estética para a arte, né, me dá a sensação que é deformar, mas deformar dentro de normas, né? O barroco ele coloca isso o tempo todo, né? A deformação dentro das normas, né? Então você exagera, vai exagerando aos poucos,
né, que é isso que a gente chama de maneirismo, e depois para tratar essa igreja, que já foi mostrada aqui agora, você poder entrar e simplesmente ter contato diretamente com tudo aquilo que está exposto, tá? Você vai ter as naves laterais que você pode circular, né, por aqui, né? Em alguns momentos, em algumas igrejas você acha até né, passagens por aqui também, como era no gótico antigo, né? Lembrando que as igrejas não tinham bancos, né? Como tem hoje, então você tem uma experiência, aí, meu amigo Fábio, de novo você, né, dessa questão dos cinco sentidos, de pensar em você já ser arrebatado, né? É um cenário teatral. Para mim, isso é importante, por que sentido? Porque se é um cenário nesse sentido, e se está me ensinando, e se Minas Gerais, por exemplo, ou a gente pode pensar em Brasil, a gente não tenha os palacetes conforme a gente concebe no velho continente, vai ser na igreja que vão acontecer não só os casamentos, os batizados e tudo, as posses dos governadores, muitas vezes o anúncio de questões oficiais relacionadas ao Império Português, ao mundo ao mundo da monarquia portuguesa, celebra-se, né, póstumamente mortes, uma série de questões oficiais que a gente poderia pensar que teria que ser resolvida em outro ambiente, de repente na casa da Câmara e Cadeia, por exemplo, é uma coisa que as cidades no Brasil têm. Essas manifestações acontecem nessas igrejas, né? Começando, concluindo com missas, muitas vezes. Essas pessoas, esses governadores, essas pessoas ilustres, famílias às vezes portuguesas, ou famílias, né, aristocratas já de estirpe no Brasil, vai ser aí que vai ser esse espaço vai ser ocupado, né? Muito mais do que o espaço caseiro, às vezes, que é um espaço muito mais simples, até de quem tem dinheiro, do que a gente entrar isso. Então, o aspecto de uma igreja barroca, né, a maneira como ela se coloca nesse momento pós a contra-reforma, ela é ideal para isso, né? O barroco tem isso, você precisa entender, né? Ele literalmente pergunta para você: você está entendendo o que eu estou falando? Ou o que é que eu desenhe? Né? O que eu gosto do barroco, então, é que ele desenha. Ele não espera você entender as palavras todas, né? Então, ele vai desenhar esse espaço, e aí Fábio vai desenhar essa luz, né? Porque na hora que eles fecham esse espaço todo, por exemplo, é ver, né? É comparar, por exemplo, a fachada dessa igreja para lembrar isso, tá? Nós estamos falando das missões no sul do Brasil, né? Isso não era necessariamente América Portuguesa, mas o que interessa nessa história é pensar que os paulistas que chegam em Minas Gerais têm muito contato com essas missões, né? São Paulo é uma cidade que se fala muito espanhol por conta disso, né? A São Paulo colonial. E aí, independente, né? A gente estuda muito, né? A gente tenta buscar o nome dos arquitetos, os nomes dos artistas portugueses ou não que passaram por aqui, passaram, né? E chegando aqui no Brasil, nas ordens religiosas, nós temos beneditinos, franciscanos, gente que esculpe, gente que faz um seu risco aí, brinca de arquiteto, coisas assim. Essas similaridades, elas estão circulando, elas estão andando, assim como essas pessoas. Então, me chama muita atenção que a gente sempre pensa, né, a América colonial como um espaço muito distante dessa Europa, e estudando isso desde o mestrado, é uma sensação que, assim, não é um mar que divide, mas é um mar que junta as pessoas. Porque, no caso do Padre Vieira, está lá em Roma, pregando para a Rainha Cristina da Suécia, volta depois para o Nordeste do Brasil, quer dizer, a gente tem frades e irmãos indo e vindo. Não é porque Minas não possa ter mosteiros e conventos que franciscanos, jesuítas e tudo mais não estejam circulando por lá, né? Se é proibido, as pessoas fazem, né? Isso é uma característica da humanidade. Então, assim, essa visualidade vem vindo e não precisa ser de maneira erudita, estudada, com os desenhos todos, mas de uma maneira ela é reproduzida aqui, né? Isso te cria uma sensação, me dá a sensação pelos textos que a gente lê, tive que ler muita literatura arca de mineira para isso, né, para buscar um pouco esse sentimento, né? Isso traz muito essa sensação de que assim estamos aqui, mas a gente sabe do que acontece lá. E nós somos aqui porque nós somos herdeiros de lá, e muitos de nós somos portugueses, né? E esses portugueses
muitas vezes querendo mostrar que sabem exatamente do que acontece em Roma, por exemplo. Né? A gente tem gravuras circulando em Minas Gerais nesse momento, pinturas do Rafael, né? Assim, a gente pode pensar em música, né? Partituras que estão sendo tocadas na Europa nesse momento, a gente encontra em Minas Gerais, né? E aí a gente vai vendo, por exemplo, né, no Capitólio, né, lá em Roma, né, uma obra do Michelangelo, né? Isso já Renascimento, né? Isso já é maneirismo, mas assim, quando a gente olha, por exemplo, o Museu da Inconfidência, tanto criticado nas cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, né? Você vê vários autores colocando a similaridade disso, né? Até que já é um período já do final do 18 em Minas Gerais, né? Que a gente pode até Bem a cara. que ela está querendo para né, tá querendo mijar para um neoclássico, mas olha que coisa interessante, né? Na hora da capital da província, né, da capitania querer reformar a sua casa de câmara e cadeia, que é o símbolo maior, né, do poder nesse sentido. Olha o que ela está querendo buscar nessa questão da afirmação. E aí é uma coisa muito interessante de estudar. Então, assim, isso, né, que a luz, a arquitetura, a pintura, na verdade, eu não trabalho mais com a ideia de que seja uma ilustração da época, ou, né, elas estão ajudando a compor o espírito de uma época, né? Os habitantes de Minas não são assim, né? Eles não são neoclássicos, eles não têm essa discussão. É uma meia dúzia de pessoas que estão discutindo isso e que querem, pelo menos, criar uma visibilidade que lembre isso, para tentar, de alguma maneira, até civilizar essas pessoas que circulam aí, né? Porque se você tem essa necessidade de afirmação, é porque essas pessoas não devem ser, elas não são assim, né? Então, essas coisas vão chamando muita atenção, né, nesse processo, e aí que vem a brincadeira, né, para mim, até vai ser o nome da minha tese de doutorado, que na verdade, assim, as igrejas estão servindo como palácio, né? Então, assim, a gente pode entrar numa igreja e ver o palácio de Deus, Deus comanda naquele palácio ali, mas também é o templo do rei. O rei também é incensado dentro das igrejas, né? Em Minas, você tem muito São Luís, rei da França, muita Isabel, rainha de Portugal, muita Isabel, rainha da Hungria. Eu fiz um levantamento dos santos mais cultuados em Minas Gerais nesse período. O que chama a atenção é a quantidade de santos pertencentes à nobreza, alta nobreza ou baixa nobreza. Quando você não tem nobreza nenhuma, você serviu a nobreza de alguma maneira. Então, tem um discurso político no meio disso tudo, porque é religioso, né? E ver nessas similaridades, então, por exemplo, quando a gente pega a igreja de São Francisco de Assis, lá de Ouro Preto, né? Quando a gente compara aqui, né, no sentido barroca, né, no sentido da movimentação, parece que a gente torceu a igreja, né? O Aleijadinho pegou e torceu essa igreja, né? Aqui tem todo um aparato militar, né? A Cruz de Lorena militar, essas bolas estouradas que lembram bolas de canhão, né? A gente vai ver aqui as calhas, né? As bicas d'água que lembram canhões, isso aqui lembrando guarita, né? É uma igreja que quem frequenta são os brancos intelectuais, né? E olha que coisa interessante, que quando a gente faz a comparação, olha aqui a Igreja de Jesus, a Capela Santo Inácio, é a mesma solução que se faz aqui, arquitetonicamente falando, é a mesma solução que a gente vai encontrar aqui, né? Então, assim, a circulação, ela tá circulando, isso está circulando. Aí você diz assim, mas Aleijadinho não foi. Não, não foi, ele não precisa ter ido. Aleijadinho vai conviver com pessoas na colônia que foram, que viram, que reproduz ali, reproduz aqui. Você vai ter uma quantidade de gravuras imensas, sem encontrar nessas ordens religiosas que estão no litoral do Brasil. As pessoas de Minas estão viajando para Rio de Janeiro, para Salvador. A gente não pode esquecer do contrabando, né? Que é Gente, se 20% do ouro saiu do Brasil, que era o quinto, 80% ficou. Então, né, a gente teria que pensar sobre isso, né? Essas construções demandam, né, um gasto. E são igrejas de elite, né? Não, aí o que vai ser interessante é a gente perceber as mesmas soluções nas igrejas dos negros,
né? Então, mesmo que você não seja uma pessoa letrada, vamos usar esses termos, você está convivendo com isso. Você está frequentando essas igrejas. Né? No caso do Aleijadinho, ele está ajudando a construir isso tudo. Né? Ele tem um pai arquiteto, ele trabalha com arquitetos importantes que vieram do Rio de Janeiro, ele tem um irmão também que vai fazer imagens, que é padre. Então, você tem toda uma... Para quem está circulando nessas ruas dessas cidades que estão se erguendo, você está convivendo com a última moda, né? Assim, isso está aparecendo, né? Você não precisa, né? É como ir na Leroy Merlin, né? A gente não precisa ficar lendo os livros, as revistas de decoração, para você ter ideia das tendências que estão colocando. O pessoal do vinil aqui, né? Que está aqui na sala, né? Parece que são discos empenados, né? O barroco, né? Assim, quando ele pega a arquitetura barroca, ele brinca com a forma, né? Ele quer sair dessa coisa centralista, arrumadinha, renascentista, ele vai brincar com isso, né? Com as formas e tudo mais, né? Quando ele chega nisso, né? Isso é um marco importante para Roma, assim como as igrejas redondas, né? Do Bernini, né? Deu uma Professor, travada. isso, deu uma travada. Pensei que fosse só o meu computador. Marcos, segura um pouco que se travou. Você está falando, a gente não está ouvindo nada. Vou mandar mensagem para ele. Ótimo, eu ia fazer isso. Bom, já que ele caiu, eu mandei mensagem para ele. Eu acho que podemos chamar o outro professor e assim que ele voltar, ele termina no final. O que o senhor acha, professor Gabriel? Enquanto isso, eu vou tentando falar com ele por mensagem. Sim, eu acho que é o mais indicado. Acho que eu Podemos voltei. dar continuidade ao Aí? assunto, seria melhor. Sim. Ah, voltou. Então, Voltou, aqui. gente. Que bom. Nossa, que susto que eu tomei. Já estava acendendo vela para o Santo Antônio. Não nos deixe, Marcos. A gente gosta de você. Então, então vamos lá. Deixa eu... Saiu aqui, né, a minha apresentação. Deixa eu voltar aqui para onde nós estávamos. Teve uma parte que travou e nós não conseguimos mais ouvi-lo. Onde Sim, que foi? você tinha acabado de entrar na igreja do Bernini, lá da Quirinale. Ah, bom. Muito bom vocês falarem isso. Eu acho que foi meu... Acho que foi meu olho gordo para o barroco, que eu tô aqui rindo. Eu pensei exatamente isso, Elias. Eu falei, o Elias deve estar se vibrando com isso. Nossa. Foi nesse ponto. Então tá bom. Vocês vão me guiando aí. Então, gente, são essas formas, né? O barroco brincando com essas formas em Roma. Lembrando que Roma é a Meca, né? No sentido, né? Né, brincadeira com isso, né? Mas de ditar a moda, né? Do mostrar quem é erudito, no sentido do que, né? Tá todo mundo indo para lá, se formando escolas, né? Em Roma, os estrangeiros estão circulando, principalmente os protestantes estão circulando por Roma. Né? Ou seja, é um lugar onde está ditando mesmo como pintar, como desenhar, como fazer arquitetura, e a gente se depara, por exemplo, com essas formas em Minas Gerais, por exemplo. Isso é uma igreja de negros libertos ou escravizados, tá? Que na hora de ter a sua própria igreja, olha a opção que faz. O bom de estudar arte, né, para a gente, é que ela relativiza a história oficial, né? Então a gente fica o tempo todo, né, assim, né, negro, escravo, subalterno, assim, mas eles tiveram que juntar um pecúlio aí, juntar um dinheiro para conseguir fazer isso,
né? E com a qualidade, quer dizer, olha as relações que a gente está traçando aqui, né? A gente está falando de um espírito barroco, berniniano, né? Que a gente pode encontrar, né? Nos formatos, né? A gente vai buscar isso em Roma, né? A gente está vendo aí as questões, né? O círculo aqui, isso é né, o formato da planta dessa igreja internamente, né? Ou seja, aí de novo, né, o espaço, a gente tentando mostrar com espaço questões que são retóricas, né, que são de pregação mesmo, né? A gente está falando de um mundo, gente, a gente está pós Copérnico, pós Galileu, onde tudo gira, né? Já se sabe que a Terra é redonda, né? Já tinham descoberto a corrente sanguínea. Isso é assustador, né? Eu fico pensando isso como uma Dona Maria italiana na época, tendo que entender, né? Eu que venho de família mineira, entendo quando as notícias novas chegam aqui, o que elas causam, né? Até se entender o que é o mundo. E a gente me dá uma sensação que a gente olha nesse universo é isso, né? São formas orgânicas e tentando ser a última moda mesmo, né? Assim, nós estamos diante das discussões do momento. Então, a gente compara, por exemplo, a Igreja do Nossa Senhora do Rosário, pensando no formato mesmo dela, com a Igreja de Santo André do Aquilinalho, do Bernini embaixo, né? São aproximações gostosas de se fazer, né? Até eu ir brincando, né? A gente, assim, da circulação, isso que está me chamando muita atenção ultimamente, né? Da ideia de moda, da ideia das pessoas circulando. Eu estou descobrindo que as pessoas circulam muito mais do que a gente imagina, né? Igreja de São Pedro dos Clérigos, fazendo a mesma coisa em Mariana, né? Ela é terminada de verdade no século XX, mas a gente vê o espírito fazendo a mesma coisa, né? E aí uma gravura do Benderham, só para dar essa ideia mesmo dessa coisa ovalada, né? Dessa igreja, que é o que me interessa aqui, né? A gente vê que tem, né? Até o Calheiros é o mesmo arquiteto das duas igrejas, né? Então a ideia é ser essa coisa bem orgânica, como a gente conversa, e aí a gente já conversou, a Astorga já fez Astorga, você com o seu inventário, tudo que eu quero, sabe? Eu quero brincar com isso, aquilo que a gente não tem mais a visualidade, você está fazendo esse trabalho que, para mim, depois vai ser super importante, né? São Pedro dos Clérigos, né? Que é uma pena, né? Mas olha só, né? No sentido das formas orgânicas, olha São Pedro por dentro, né? Gente, isso é muito sofisticado, né? Para a gente estar falando de uma cultura portuguesa, ter aquela tradição daquela arquitetura, né? Retinha, né? Você está brincando com as formas, né? E aí, eu estou pensando isso no culto, né? Você está tirando partido disso, né? Qual é a sensação que você quer tirar das pessoas quando elas entram nisso aí? Estou pensando assim, né? Uma questão serve para eu mostrar que eu estou atento com a técnica que está se desenvolvendo lá, mas eu estou usando isso para fins litúrgicos, né? Que a gente compara, por exemplo, o Borromini fazendo isso, Santo Iva La Sapienza, olha o teto, né? Assim, e aí você tem no Borromini, no teto, toda uma brincadeira com a luz, né? A luz entra, ela bate, rebate, rebate, que em alguns lugares que a gente algumas, né, igrejas que a gente entra, a gente sente até uma luz difusa, então ele nem precisa criar aquela fumacinha para dar a sensação de coisa etérea. A luz do Borromini faz isso, né? A luz do Borromini cumpre essa função, e eu fico imaginando do padre usando um incenso ainda com isso, né? Quando eu entro em Minas, fico pensando nisso, com música, incenso, sabe? Essa luz entrando, a luz desse barroco que é totalmente controlada, você tentar fazer também o chão, muitas vezes, o piso, muito parecido com, né, com as formas do teto, tá? Aqui, São Carlo alle Quattro Fontane, em Roma, brincando com a luz também, que é uma luz que bate e rebate. Se você pede para apagar todas as luzes da igreja, você sente esse ar etéreo, você não sabe se está claro ou se está escuro. É meio 6 horas da tarde, sabe? Uma coisa assim. É aquele momento assim, que a mesma coisa a gente vê brincando, Minas Gerais tentando brincar com isso, né? Que no caso, né, eles estão levando ao pé da letra o título da palavra nave, né? É um navio que te leva,
né? Você acha textos em Minas Gerais falando isso, né? A igreja precisa ser um navio que leva as pessoas para a salvação. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Nessas formas aí, nessas brincadeiras, quando falo brincadeira, gente, é no sentido mais sério do que a gente poderia, né, conversar. Na Igreja da Glória do Outeiro, né, no Rio de Janeiro, uma igreja maravilhosa, e brincando com as mesmas coisas, né, com essas formas, né, ela te tira, é um cenário, né, gente, porque se a gente pensar com a nossa cabeça do século XXI, uma caixa tá bom, né, a gente entra num quadrado, lê a Bíblia, resolve o problema e vai para casa, né, o barroco não se resolve assim, é só com 5 sentidos, né, é isso, né, o cheiro do incenso, a luz com os olhos, é o uso da vela, né? O uso da vela, e aí é interessante a gente perceber que depois a talha vai ajudar na construção desse espaço. Não basta só o espaço, você precisa do azulejo, a gente precisa da talha, né? Esse azulejo também com temas religiosos, algumas vezes com temas profanos, que mostra que de alguma maneira você tem notícias das colunas sociais da época, porque as roupas são maravilhosas de se estudar. E aí o que chama a atenção é a moda francesa que é representada, né? Então, assim, né, você vai ver isso até nos azulejos portugueses, muitas vezes, né? Esses azulejos produzidos já na segunda metade do século XVIII. Olhando o Borromini, né? A fachada do oratório, eu quero que a gente preste atenção, principalmente aqui, né? Ele brinca com isso aí, isso parece um leque, né? É de camadas, né? Ele brinca com essa coisa do oratório, né? Que é isso que nós estamos vendo aqui em cima. E aí eu quero que a gente compare isso daqui, desculpa, com o frontão da Igreja do Rosário dos Negros. Então, né, se fosse uma igreja de brancos, ficaria mais fácil para a gente resolver esse problema, né? O bom é que coloca muita coisa para a gente, né? Isso aqui eu tiro daquele livro, né, do glossário né, de arquitetura, ornamentação do barroco, tá? E aí aqui se a gente vai ter muitos pináculos, muitas coisas que o Borromini gosta muito quando a gente olha. Então a gente tem aí a forma ovalada, né? O Bernini ele é mais assim, centrado, vamos brincar assim, ele é mais contido, mas você tem a explosão do Borromini aqui em cima, né? Uma explosão italiana, né? Dialogando com Roma, assim como a gente pode ver as pontas, São João del Rei, brincando e com esses espaços vazios aqui, essas esferas armilares, né? Esses pináculos estão brincando muito com, olha só, com o estilo do o Borromini, brincando com isso, com o Santo Ivo La Sapienza, em Roma também, né? Essas estruturas férreas, essas coisas vazadas que ele gosta, né? Essa torre que às vezes parece uma mola, né? Que sobe e que desce, né? E aí a gente vê, eu peguei essa imagem de Natal porque dá um pouco a ideia, só para a gente ver como são as pontas, né? São essas pontas que estão me interessando quando a gente, para eu lembrar aqui, e a gente vê, ó, por exemplo, tá vendo? Essas esferas, essas pontas, tá? Que a gente vai ver muito no norte de Portugal, tá? Não quero que a gente pense só assim, ah, não, veio de Roma para cá. Não, tem um caminho, né? O que para mim é interessante é a circulação mesmo. De Roma para em Portugal, vem para cá, ou deve ter gente, tem italianos que estão vindo para o Brasil, estou falando de irmãos, né? De gente religiosa que está fazendo esse caminho por aí, e olha essas pontas todas, né? Aí voltamos aí às igrejas, né? De São Francisco de Assis, de novo a do Rosário, numa outra, né? Num outro ângulo da foto. Fotógrafo bom é aquele fotógrafo que entende o espírito da arte e da arquitetura, né? Ele sabe mostrar para a gente para que a coisa foi feita. Aí, às vezes, né, para mim, os livros de arte, eles, né, são aqueles que têm livros com fotógrafos bons e fotógrafos mais ou menos, né? É o fotógrafo que entendeu o espírito da coisa, né? Então, assim, quando você tira uma foto assim, ele é muito feliz em mostrar essa, né, as pontas, né, os vazados, a gente vê esse tipo de coisa. Então, assim, ele valoriza o arquiteto, né? Ele valoriza a pessoa que pediu a construção da igreja, né? Está mostrando assim, você está vendo que eu sou sofisticado também? Você está entendendo que eu posso estar longe, mas eu sei do que está acontecendo? Olha, isso é Aleijadinho,
né? Igreja Nossa Senhora do Carmo, tá? Eu quero que a gente pense também nessas pontas, nessas cruzes, nessas coisas todas, né? E aí vê a diferença de uma igreja renascentista limpa, né? Centrada, né? Com a ordem geométrica, né? Nós estamos na Basílica de São Lourenço, em Florença, mas quando você pensa numa igreja barroca, naquela arquitetura que a gente conversou, essa igreja de Jesus, a ideia é você entrar e já entrar com isso assim, tudo vai cair em cima de você, toda a informação, de uma vez, você já é arrebatado. Eu quero que a gente pense isso de uma forma ritualística mesmo, uma forma mística, tá? E depois a gente pode fazer o caminho pelos corredores para ir pegar ponta por ponta daquilo, desse livro que está sendo aberto, né? Isso aí é uma Bíblia de pedra que a gente precisa ler, né? E aí eu quero a gente imaginando isso com vela, com incenso, com a celebração e com as músicas. Então, é esse resultado, isso, né, de arquitetura italiana, que a gente vai ver depois uma tentativa dessa brincadeira nas igrejas brasileiras, né, na tradição ibérica das capelas douradas, né, que vão chegar aqui e de você entra, você vai ser impactado tanto quanto, né? Assim como as igrejas italianas estão aqui, não sobra espaço para nada, né? Se é educado, se olha para cima, se você olha para baixo, por todos os pontos, o mesmo impacto você vai subir, né? Eu sou muito impactado no Rio de Janeiro com o Mosteiro de São Bento, com a igreja lá do Ordem Terceira da Penitência, quer dizer, elas me causam esse susto e parecem palacetes, não é interessante isso, né? Essa necessidade que o Barroco tem de reforçar o poder político do Papa e como o Barroco vai ser usado para reforçar o poder político dos reis. Eu fico imaginando que deve ter um monte de artista fazendo outros estilos nessa mesma época, mas que não vão ter encomendas. Quem vai ter encomenda são artistas que conseguem dar esse efeito. Podem ser artistas maravilhosos, às vezes fazendo coisas iguais aos renascentistas, sei lá, às vezes aí deve ter um Picasso em algum lugar aí escondido, brincando também com isso, mas parece que o tempo, a necessidade de afirmação vai passar por essas imagens, né? E aí eu fico imaginando o que é uma vela acesa nesse espaço aí, né? E aí, sabe, para a gente brincar o quanto a luz artificial, quanto que a gente coloca hoje, destrói isso, né? Isso foi feito para a vela treme, né? Vela esconde, vela aparece, tem sombra, tem claro, claro escuro da literatura, da pintura, está aqui, né? Dessa mesma época, a gente vai achar no mesmo lugar, né? E São Francisco de Salvador não poderia deixar, né, ser educado em cada detalhe, né, nesses detalhes com as uvas, com trigo, né, com fênix, com pelicanos, né, um simbolismo sem fim, né, e cada um, assim, desde a pessoa mais simples, a mais letrada, ela sai com alguma informação disso aqui, né. Claro que quanto mais letrado você for, você vai conseguir muita coisa. Mas mesmo que você não seja, o impacto da arquitetura é uma arquitetura que está decorada com essa talha. E aí tem a questão da decoração, que muitas vezes, né, a gente quando estuda arquitetura, olha a decoração como uma coisa menor. A decoração é fundamental, né? Não tem nada fora do lugar. E se ela for para fora do lugar, a gente vai entender o discurso errado. Então, o bom que a gente percebe, às vezes, que a igreja foi mexida, quando a gente vai trabalhar com restauro, chama alguma coisa, que você percebe que tem coisa fora do lugar. Você fala assim, mas não foi feito para ser colocado aqui. E aí vê, quando a gente, né, no próprio centro, onde as coisas estão acontecendo, que é o Vaticano, olhar para o baldaquino, né, esse baldaquino que tenta reproduzir o que teria sido os templos da entrada, as colunas dos templos do Templo de Salomão em Jerusalém, é perceber essas gravuras circulando. No caso de Minas Gerais, muita gravura de Augsburgo, na Alemanha. É isso que a gente encontra nos arquivos, tá? Essas gravuras nos livros religiosos e não só em livros religiosos, né? E isso, por exemplo, que a gente encontra, a gente pode comparar, então, o baldaquino, né, feito nesse momento, Bernini, Borromini também participa, né, da feitura desse baldaquino. Olha, a gente comparando as pontas, né,
os detalhes do dossel, essas coisas, a gente vem, olha, vem no Brasil, na entrada das igrejas, olha isso aqui. Conversando, ou seja, você tem um vocabulário da época, né, desse século XVII, XVIII, que está todo mundo usando, né? Claro que quando eu vejo as coroas todas, é quando eu adoro, né? Que aí eu brinco com essa coisa do rei, da rainha, né? E de chamar a Nossa Senhora de Rainha do Céu. Então, fica uma bagunça, no bom sentido, né? Rei que vira São Luís, rainha que vira santa, e também eles usam coroa, mas a coroa também o nosso rei usa, né? Olha só, a mesma coisa na fachada da Igreja do Carmo, em Ouro Preto, tá? Os mesmos detalhes daqui, tá vendo? Você acha essas gravuras em Minas Gerais, até nas irmandades religiosas, às vezes, elas são é a gravura que abre o livro da irmandade, que às vezes são livros de balancete, de contas, tá? Aí, só para a gente lembrar aqui lá da Baldaquino, lá no Vaticano, brincar um pouco com esses formatos aqui. Isso aqui então um pouco de Santos, ó, mas aqui só para a gente brincar com as, ó, Baldaquino, aqui, como fica isso no altar, ó. Mesmo repertório. A gente gruda o baldaquino no altar, né? A gente tem que o dossel aqui, né? O rococó vai dar uma quebrada um pouco nesse dossel, mas dossel lembra até as camas, né? Daquele povo chique do século XVIII, né? A gente vai ver na Igreja do Pilar as mesmas questões, né? Todo um teatro acontecendo aqui em cima, né? Uma igreja inteirinha de ouro, né? Então a gente olha esse rebuscado que a gente vê nessa igreja, é a mesma coisa que a gente vê esse rebuscado quando a gente olha o baldaquino, né? Olha só, né? Essa coisa assim, quando a gente bate o olho, vira uma grande confusão no nosso olhar, né? Deixa eu ver aqui um entablamento, né? O coronamento ali em cima, essa ideia toda. Olha só a Igreja do Carmo de Sabará, usando os mesmos entablamentos do céu, né? Dá para a gente ficar brincando com isso, né? Então a gente tem um repertório geral no barroco, na Europa, na América, claro que na Alemanha, cada um com as suas características locais, mas o que está me chamando muita atenção para mim, a pesquisa, é ver que você tem uma etiqueta de corte, uma etiqueta religiosa dessa igreja que quer se posicionar também como algo muito culto, muito chique, muito elegante, que ela precisa disso. Então, parece que esses dois espaços se fundem. Assim como Luís XIV usa o barroco para fazer Versalhes, o barroco vai ser a ordem estabelecida para a igreja nesse momento também. Esse mesmo exagero, essa mesma sede de riqueza, vai servir para os dois. Então, mesmo você, na colônia, América Portuguesa, né, a gente entra aqui, olha só, na igreja de Santa Efigênia, igreja de Ouro Preto de negros, né, você vai ver, olha a qualidade desse tipo de coisa. Para alguns estudiosos da arte mineira, é a igreja que mais tem obra de arte, é uma igreja de negros. Segundo a lenda, teria sido feita pelo Chico Rei. O melhor de Minas Gerais de artistas, eles passaram por essa igreja. Olha a qualidade desse dossel, né? Para a gente lembrar disso aqui. E aí, para a gente terminar, eu sei que eu já estou nos minutos finais, eu só quero mostrar uma coisa que eu quero coroar minha fala nesse sentido. Peraí, stop aqui, sumiu aí, né? Agora eu entro com mais uma aqui. Que é perceber, por exemplo, vocês estão vendo? Tá vendo, Márcia? Já chegou? Obrigado. Que no Nordeste do Brasil vem o Giuseppe Landi para ajudar na feitura de mapas, na cartografia dessa Amazônia, que no século XVIII a coroa manda vir para cá. O Landi, ele trabalha com a família Bibbiena na Europa Central, na Itália, que na Itália Central, ali onde é essa região de Bolonha, que a família Bibbiena ela é especialista em cenários, principalmente para isso que está nascendo, que é óperas barrocas, em Roma. Esse artista vem para cá, ele tem um convite do governo português, vai para Portugal, fica um tempo lá, vem para Belém, e aí o que ele fazia lá na Europa? Né? Ele fazia esses cenários, todos eles remetendo ao mundo clássico. O barroco adora o mundo clássico, as pessoas às vezes esquecem disso, usar o greco e o romano para justamente justificar
o pensamento cristão, tá? E absolutista. Então, são essas fantasias, esses cenários que ele está acostumado a fazer nessa, né, para esses teatros, essas coisas todas, né, que é um público exigente. Então, a gente tem que imaginar uma Roma aristocrática, com as famílias disputando o poder, né, com as famílias querendo seus filhos sendo cardeais, tentando ser papas, uma Itália, uma Roma, né, que identifica a arte como algo não só de mostra a inteligência, por consequência mostra o poder e o gosto dessas pessoas, né? Ele tem até uns riscos para algumas obras em Bolonha, o Landi, né? É pegar essa ideia do Landi, quando ele vai chegar no Pará, ele é contratado e ele vai reproduzir essa questão cenográfica nas obras que ele coloca. É muito interessante isso. Isso aqui são desenhos de fantasia, né? Que servem para fazer... Olha, uma reprodução que a gente vai encontrar muito nos palácios romanos, né? Italianos, das janelas desse período, que retomam o período clássico, claro, mas com, né? A gente vai ver isso aqui do Landi. E aí, quando a gente vai para o Pará, a gente vai brincar um pouco com isso ao vivo. Então, é o Landi atualizando o Pará, né, naquilo que é feito na Itália nesse momento. Você vê que é diferente a arquitetura interna, que é uma coisa mais italiana nesse sentido, né, do que aquela coisa ibérica, né, aquele, né, muito ouro, muito, né, muito rebuscado. Né, a gente vai ver essa reprodução mais italiana desse jeito nessas construções, que vão lembrar esses desenhos que eu mostrei aqui, que ele trabalha com essa família, né, com a família Bibiena, né? Eles são muito importantes, é de muito bom gosto contratar um Bibiena para uma obra de arte sua, né? Estou falando de teatro agora com música, e a gente vai ver a reprodução disso em templos do Belém do Pará, né? Já muita coisa do clássico, né? Já uma Itália que está bebendo muito do clássico, né? A gente consegue, olha só essa brincadeira, compare com as outras gravuras que a gente viu agora, né? Essa brincadeira o Landi trazendo para cá, isso aqui vai lembrar até Borromini, essas coisas aqui em cima, não é isso? Né? Esse frontão cortado, né? Essa coisa toda, né? Olha só a igreja de São João Batista em Belém. Então, o que eu precisei voltar para os clássicos mesmo da literatura sobre a arquitetura no Brasil, para eu fazer essa linha, essa ponte que eu queria. A gente sempre muito preocupado com essa questão das nossas originalidades, o que é realmente brasileiro, o que é tudo bem. A minha preocupação ultimamente é fazer a conexão de novo, porque é isso que eu estou achando nos livros, é isso que eu estou achando nesse material que eu pesquiso em Minas Gerais, principalmente da literatura ARCAD, e uma preocupação muito grande com a oratória e a retórica. Então, o espaço, assim como a gente fala bem, prega bem, e as palavras têm que estar no seu devido lugar, seja para um padre, seja para o rei, a arquitetura tem que ser igual. Né? A gente vai ter uma arquitetura simples, mais simples no que a gente considera simples, quando eu não tenho dinheiro suficiente para pagar. O ideal para todas as ordens, as irmandades, as ordens terceiras e tal, se eu conseguir um dinheiro e conseguir manter esse padrão, é isso que é o meu ideal. E aí a pregação fica perfeita. Eu tenho audição, a música e a pregação da palavra, isso é uma preocupação muito grande para a época. Você tem o olhar por si só, você tem o olfato com toda essa questão dos ensinos e tudo mais, né? A gente vai ter o tato, até a sensação que você pode pegar aquilo, né? Então, assim, te pega de todos os lados e questiona, para mim, pelo menos, essa questão, que a informação demora para chegar, que aqui tudo chega depois, não sei o quê, não é a sensação que eu tenho quando eu olho, né? Então, assim, a pesquisa do Astorga, para mim, é legal para eu comparar com tudo isso que a gente está conversando. A ideia de luz do Fábio é fundamental, eles tentam controlar a visualidade pela luz, a luz é controlada. E a luz vem dar essa ideia mesmo de religiosidade barroca ou de suntuosidade real.
você não está no palácio, mas se você entrar, gente, na Igreja do Pilar em Ouro Preto, você está bem representado, viu? E aí eu fico imaginando a família real chegando no Rio de Janeiro, que o tempo todo a gente escuta, o Rio não estava preparado, o Rio não tinha nada, é isso que a gente escuta. Pô, você tem o Mosteiro de São Bento, gente, você tem uma Ordem Terceira, você tem essas igrejas todas que o Astorga mostrou. Por favor, né, vamos ver isso de outro jeito, né? A gente fica com os nossos complexos todos na hora de estudar o que a gente tem de melhor, né? Gente, muito obrigado pelo convite. Desculpa se eu excedi, Márcia. Acho que eu excedi um pouquinho, mas assim, estou aqui à disposição de vocês agora. Obrigada.